Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Bianca Abreu e faço parte do Ministério Integre Jovens. E hoje a gente vai estar dando sequência aos nossos devocionais do livro Uma Igreja Chamada Tov. Então, se esse é seu primeiro vídeo aqui nesse canal, eu espero que você esteja dando uma olhada nos outros vídeos para você estar se situando. Hoje a gente vai falar sobre o 8º capítulo. Se você tem nos acompanhado, sabe que estamos falando sobre o desenvolvimento de igrejas saudáveis, igrejas que não sejam tóxicas. Neste 8º capítulo, vamos falar que igrejas Tov cultivam priorização de pessoas. Ou seja, é muito importante a gente saber o que a gente está priorizando. Se são pessoas que fazem parte daquela igreja ou a instituição em si. E esses conceitos, eles fazem diferença quando a gente pensa que, em muitos casos de escândalos e de denúncia, a igreja acaba preferindo abafar o caso no intuito de preservar a imagem que a instituição tem perante a sociedade, ao invés de acolher as vítimas, ao invés de priorizar as pessoas que foram feridas por aquele movimento. Então, é importante a gente tentar não pensar na igreja como uma instituição em si que precisa ser preservada, mas em pessoas que juntam fazem o corpo de Cristo. E aqui ele vai descrever quais são as características de uma igreja que prioriza pessoas. Primeiro, tratar pessoas como pessoas. Acolher outros na comunidade. Reconhecer que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus. Tratar pessoas como irmãos e irmãs. E desenvolver o olhar de Jesus. E a gente vai tratar a seguir de cada um desses tópicos. Então, o primeiro tópico é tratar pessoas como pessoas. Não como um amontoado de gente ou como uma multidão em si, mas considerar que cada pessoa tem a sua individualidade, tem a sua própria história e possa estar passando por momentos em particular. Então, é importante conhecer a igreja não só como um grupo todo, mas saber quem são essas pessoas individualmente. E isso pode ser um desafio especialmente para aquelas chamadas mega churches, né? Que são aquelas mega igrejas que às vezes tem 1.000, 3.000 pessoas. Porque muitas das vezes a liderança ela enxerga a igreja, né, como uma massa de gente, como um público que reage a determinados estímulos, mas não consegue enxergar aquilo como cada uma dessas, como pessoas individuais. Isso não significa que essas mega churches não possam aplicar esse princípio. Só que é muito mais difícil. Então, se você vai numa igreja que tem umas 50 pessoas, é normal que todo mundo se conheça. Numa igreja que tem 3.000 pessoas, é preciso que haja ações deliberadas para fazer com que essas pessoas sejam conhecidas, para que tenha interação entre essas pessoas. Acaba sendo realmente um pouco mais difícil. Mas existem igrejas que, através de pequenos grupos, através de alguns projetos e algumas campanhas de integração de pessoas, elas conseguem tratar pessoas como seres individuais. Mas, a partir do momento que você perde esse caráter individual das pessoas que estão na igreja, acaba sendo um passo para você criar uma cultura tóxica. Então, tudo isso é muito importante. O segundo, a característica de uma igreja saudável é acolher outros na comunidade. Então, ao mesmo tempo em que cada pessoa ali precisa se enxergar como um indivíduo, é importante essa igreja estar aberta a integrar e acolher novos membros. Então, assim, de certa forma, todo mundo precisa de se sentir parte de uma comunidade, de se sentir integrado. E algumas igrejas elas têm dificuldades. É muito comum a gente ouvir esse tipo de reclamação, de que foi para uma igreja de um pastor super famoso e bombado e entrou e saiu da igreja sem que ninguém notasse a presença dele. E acaba que às vezes as pessoas estão lá, já foram várias vezes para a igreja, mas não conseguem desenvolver nenhum tipo de laço. Então a igreja precisa também ter essa intenção no acolhimento de pessoas. Aí lidar com algumas estratégias, acolher nos lares, né, fazer refeições juntas, incentivar as pessoas a contarem a sua própria história. Então, ter esse momento de acolhimento e fazer as pessoas se sentirem valorizadas também é muito importante. O terceiro ponto apresentado é reconhecer que todas as pessoas foram feitas à imagem de Deus.
Na verdade, esse é o principal ponto que o cristianismo levanta, que nos faz reconhecer a dignidade que cada pessoa carrega em si de maneira intrínseca. O que nos dá valor não é necessariamente o que a gente faz, quais são os nossos pecados, as nossas coisas boas ou qual que é o nosso status. O nosso valor está relacionado à imagem de Deus em nós. E isso nos torna com valor inestimável. Então, as pessoas, uma igreja, ela vai ter pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos. E talvez no momento inicial, né, quando você tem em contato com aquela pessoa, você não tenda a valorizar tanto essa pessoa, porque pode ser uma pessoa cheia de pecados, cheia de falhas, né, assim como todos nós. Mas quando você pensa da perspectiva divina, de o quanto que ela é preciosa para Deus, e do quanto que Deus ainda tem por fazer naquela pessoa, você valoriza pelo valor intrínseco que cada pessoa tem. Em 1 Coríntios 6:11 fala assim: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Então, a ideia de que as pessoas elas valem pela obra que Deus está fazendo nelas. E isso não significa que a gente não vai confrontar o pecado das outras pessoas. Uma igreja saudável, ela também identifica o pecado como um pecado. Ela não vai passar a mão e fingir que não tem nada lá. Mas o pecado, qualquer tipo de pecado que a pessoa possa ter, não vai tirar a imagem de Deus dentro dela. Então, os pecados serão tratados, as pessoas serão conduzidas ao arrependimento, mas sem que a gente desvalorize o ser humano em si. Isso é um princípio fundamental. O quarto ponto é tratar outros como irmãos, né? Quando a gente trata outro como irmão, é alguém semelhante a si próprio, alguém que está no mesmo nível de si próprio, que também é um grande desafio, porque as igrejas costumam ter pessoas de várias classes sociais diferentes, várias situações étnicas e culturais diferentes, e é muito comum haver preconceitos que são inerentes da própria sociedade, mas a gente não pode levar isso para dentro das igrejas. E aí um exemplo que ele fala que é muito interessante é o exemplo de Filemon. Então, ele vai citar Filemon de 11 a 16, onde Paulo ele escreve para Filemon sobre o escravo Onésimo, que tinha fugido, e Paulo estava encaminhando ele de volta, e ele fala assim: ele já não é mais um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado. Então ele fala que ele tem que aceitar Onésimo, que tinha fugido, não mais como escravo, mas como irmão. E isso foi um pensamento altamente revolucionário para a época, né? Um pensamento de onde havia uma distinção clara em quem eram os senhores de escravo e quem eram os escravos. Mas ele falou, daqui para frente, a partir do momento que você faz parte da mesma comunidade de fé, não tem mais essa diferença. E hoje em dia a gente precisa levar isso. As diferenças sociais, financeiras entre patrões e empregados, entre homens e mulheres, pessoas de raças diferentes, não podem mais ser uma barreira a partir do momento que a gente faz parte do mesmo corpo de Cristo. Então ele também vai citar Gálatas 3:28, que fala assim: não há mais judeus nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. Então isso daí, esse princípio deve nortear as relações que a gente tem dentro da igreja. Não mais dando privilégios para um determinado grupo de pessoas, mas considerando que todos nós somos um em Cristo. Por fim, o último tópico que a gente vai abordar é sobre desenvolver o olhar de Jesus. O livro ele vai falar sobre como que Jesus olhava para as pessoas, enxergava mais do que os preconceitos que a sociedade havia sobre elas e conseguia realmente tocar no fundo do coração. Também fala como que Jesus tinha compaixão pelas pessoas, como se ele estivesse se movendo por dentro. E a compaixão de Jesus não se limitava a apenas sentir pena das pessoas, se sentir triste por elas, mas também a tentar ajudá-las, né, e a mudar a vida delas. Então é esse olhar que a gente tem que ter por essas pessoas. E um texto que ele citou que eu achei muito interessante
foi sobre a relação de Paulo com o ministério dele e as pessoas que envolviam esse ministério. Então, lá em 2 Coríntios 2, de 12 a 13, fala assim: Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz no meu espírito, pois o meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos ali e fui à Macedônia para procurá-lo. Então, a ideia aqui é que quando Paulo estava na cidade de Troade, ele recebeu uma boa oportunidade. Então, se ele tivesse pensado apenas no ministério dele, apenas na instituição, né, ele teria ficado em Troade, porque é onde ele tinha tido boas oportunidades no campo ministerial mesmo. E às vezes é difícil a gente fazer essa diferença, porque quando o trabalho da igreja, né, envolve o ministério e a missão de Cristo, isso parece mais importante do que qualquer pessoa, do que qualquer outra coisa, na verdade. Mas isso nunca, o ministério, a nossa missão nunca pode estar acima das pessoas. Então, quando ele viu que Tito ainda não havia chegado, ele saiu do lugar, mesmo que ele abandonou essa boa oportunidade que ele teve para ir procurar Tito, porque para ele como pessoa, era mais importante do que o próprio ministério. E isso é uma coisa que a gente precisa levar na nossa vida e nas nossas relações interpessoais. Nunca a gente vai ter que sacrificar as pessoas como indivíduos para poder fazer a igreja crescer, a igreja se desenvolver, mesmo que pareça que a gente esteja fazendo o trabalho de Deus. Mas o trabalho de Deus nunca vai envolver diminuir as pessoas. Então, basicamente, são esses os pontos que a gente precisa estar refletindo nessa semana, como que a gente tem participado das nossas igrejas. Eu não sei se você que me ouve é líder ou se você é um membro, se a oportunidade que você tem de mudar, né? Então, mas se você, independente da sua posição, é importante você sempre estar vendo pessoas como pessoas. Como que Jesus iria olhar para dentro delas? Será que a gente está julgando as pessoas através dos nossos próprios preconceitos? Ou a gente está considerando elas como iguais a nós, como parte do mesmo corpo de Cristo? Né? Por isso que a igreja ela é tão revolucionária, porque ela é capaz de romper com todas as estruturas da sociedade através do amor de Cristo. Então, é isso que eu preciso que vocês estejam refletindo e boa semana!